Conversas Soltas, um podcast do Centro de Estudos Interculturais. Bem-vindos a um novo Conversas Soltas, hoje com a presença da Ana Margarida e da Inês, jovens investigadoras no SEI. Bem-vindas. A querida Ana Margarida e a querida Inês, obrigada por estarem aqui, por partilharem um bocadinho deste vosso percurso, desta que tem sido a vossa inspiração e as escolhas que tomaram ao longo do vosso caminho. Vamos falar só um pouquinho. Para conhecer melhor, a Ana Margarida é licenciada pela Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras em Línguas Modernas, na especialização em Inglês e Francês, mestre pelo SCAP, em Estudos Interculturais para Negócios e atualmente doutoranda em Estudos Culturais, Memória, Identidade, Território e Linguagem pela Universidade de Santiago de Compostela. A Inês é licenciada pelo SCAP em Assessoria e Tradução e está a finalizar o mestrado, aqui também no SCAP, em Estudos Interculturais para Negócios. O vosso caminho já longo, não é? Já percorrido com várias opções e acho que a primeira pergunta ideal para iniciarmos esta conversa é que escolhas que vos levou a conduzir e a escolher este percurso? Quem quiser começar. Eu posso começar então. Nós começámos mais ou menos na mesma altura, não sei. Eu estava no mestrado e a doutora Clara Sarmento, que é diretora do mestrado, decidiu abrir uma bolsa e então ela, como sempre, partilha com os estudantes e eu fiquei interessada, nunca tinha pensado muito, na verdade, na área de investigação, mas depois acabou por fazer sentido e então foi por aí que começou este caminho e a bolsa de iniciação foi assim que comecei também com a Luana, nós partilhámos uma bolsa, então foi muito interessante. Uhum. Para mim não foi bem a parte... A investigação veio mais junto ao trabalho. Eu não sei, comecei por fazer um estágio no projeto Citar SEI, a gerir e a criar as redes sociais para o Citar SEI, e depois esse projeto começou-se a tornar assim, também uma criança minha, vamos dizer assim. E pronto, eu era muito dedicada durante o estágio, a professora Clara convidou-me a ficar e entretanto apareceu mais uma bolsa e eu fui ficando. Sim, vocês são muito empenhadas no vosso trabalho e é evidente que gostam de desenvolver, há uns tópicos mais, outros menos, mas encontram sempre algo para desenvolver, o que é muito interessante. E vocês vinham do estudo académico, o que liga à minha próxima pergunta, porque vocês fazem a transição para a investigação, que é uma área completamente, não é totalmente diferente, mas precisa de outras ferramentas, não é? Então como é que vocês fazem essa transição do estudo académico, tem um formato, para a investigação? Eu acho que é um bocado, no início foi um bocado tentativa e erro, porque é tipo muito tentar ver no que é que vai dar e no que é que não vai dar, e acho que assim também descobrimos um bocado aquilo que gostamos mais e foi por aí que também segui o caminho que tenho seguido até agora, nos temas que segui. Sim. Lá está, tentativa e erro sempre. Para mim, ficava muito nervosa no início, eu tinha acabado de sair de uma licenciatura muito mais prática e passar para a investigação, não foi bem investigação com o nosso, porque nós fiz um estágio, não é tive de fazer um relatório de estágio, mas a partir do momento em que comecei a trabalhar no projeto Street Art Sei, comecei a perceber o que é que era de facto a investigação. Antes já tive de fazer a investigação de uma forma diferente, porque estudei moda e tínhamos de fazer pequenos trabalhos que envolviam estudar subculturas e perceber o que é que se passava lá e pronto, tudo isso. Então fazia alguma investigação sem perceber de facto o que é que estava a fazer, porque o processo de criativo é diferente também do académico. Pronto, acabou por ser assim um bocadinho e depois ao longo do tempo, que agora com o mestrado foi-me dando ferramentas para eu realmente perceber o que é a investigação e achar que estou a fazer aquilo bem, se bem que às vezes ainda é um processo. Mas faz parte, e muito bem, sim. Dois pontos que vocês salientaram muito bem, tentativa e erro, é fundamental, temos que perceber que o erro faz parte, não é? Só assim se percebe que afinal não é este o caminho, é o outro, e esta questão de estar sempre a procurar, Portanto, fazem um excelente trabalho, vocês sabem que sim.
Ana Margarida, a tua investigação focaliza áreas muito interessantes, não é? Eu vou-te agora chamar um bocadinho à inspiração. Focalizas a identidade, a memória, muitos territórios culturais, com um especial detalhe ou destaque para a Serra da Estrela. Queres falar um bocadinho disso? Sim, eu posso falar desta minha escolha. Na verdade, eu sou natural de lá, sou de uma aldeia da Serra da Estrela, que se chama Vila Verde. Normalmente eu não digo a Vila Verde porque as pessoas pensam que é de Braga, então... mas sim, então já havia essa conexão emocional e depois no mestrado sempre houve aquela inspiração de fazermos algo que nós gostássemos e começou por ser um trabalho e a partir daí... comecei a ter a oportunidade de trabalhar na investigação da própria Bolsa e tem sido até agora, depois acabou por ser no doutoramento e é sem dúvida algo que me fascina muito, também não só por ter esta conexão emocional, mas por poder ajudar e retribuir para a comunidade também. Isso é muito interessante. Sabes que a minha próxima pergunta tem tudo a ver com isso. Vocês estão a ler aqui as minhas perguntas. Porque é um desafio estudar um território que não é mainstream ou o território marginalizado, não é? Embora as palavras às vezes... Mas tu estudas tanto estes territórios como as transformações sociais que ocorrem nesse território. Portanto, estás muito a ajudar a comunidade e a dar voz à comunidade. Isso, no teu caso, deve ser ainda mais impactante, não é? Sim. Porque estás... como é que a tua comunidade recebe esse teu trabalho? Eu acho que eles recebem muito bem. No início, às vezes, pronto, eu chegava lá e explicava, estou a fazer doutoramento ou a fazer investigação e eles ficavam um bocado perdidos no que é que se estava a passar. Mas depois acabam por perceber que realmente nós estamos interessados neles e nas dificuldades que eles passam, que eu própria também sinto estando a viver lá ou quando estou lá. Especialmente agora com as mudanças climáticas, com os incêndios, são comunidades que têm sofrido muito com isto e então também terem esta voz académica acho que é muito importante para haver cada vez mais investigação sobre isto e possibilidades de mudar e melhorar essa vida dessas comunidades neste caso. Exatamente, por isso é que é tão importante aquilo que tu fazes e por isso é que também é muito importante fazer algo relacionado com aquilo que nos traz inspiração, sim. Porque há uma paixão associada ao tópico, nota-se claramente no teu caso. A Inês trabalha com performance, identidade e cultura digital. Sim. Como é que surgiu este interesse? Eu acho que não... Ou seja, eu acho que esses interesses já era uma coisa que vinham um bocadinho associados desde pequena. Desde pequena sempre gostei de performance, não falando de performance de género, mas performance no seu sentido artístico. Questões de género sempre foi uma coisa que me interessaram muito e era uma coisa que também abordava na parte da criatividade na moda, que são expressões criativas de comunidades. E a questão da digitalização acho interessante agora também, mas isso só veio depois do projeto Street Art Say, de perceber a importância que a internet foi tendo ao longo da vida e a importância que tem em eu estar aqui, outra pessoa está do outro lado do mundo e consegue aceder ao que eu estou a fazer aqui, ou ser um veículo para chegarmos mais longe ou aproximarmos pessoas para o nosso lado. Sim, porque é a tradução, não é? A tradução prática da globalização. Exato, não é? E exato. que depois se traduz também na interculturalidade. Exato. É prático, não é? Faz parte do nosso dia-a-dia. Por isso é muito interessante que tu também tenhas essa visão. E as próprias culturas, apesar de não ser um território, não é? A própria cultura que se forma na internet, porque são comunidades que se juntam de todo o lado, é bastante interessante. E muito diferente, não é? Diferente. Perceber como é que se criou mesmo uma cultura não tendo o espaço geográfico. Exato. Nós associamos sempre só aos espaços. Portanto, é muito interessante o teu tópico. E difícil, porque chega a muitas áreas, não é? Engloba muitas áreas, muito interessante. Vocês também participam em vários projetos internacionais. Cost Actions, o programa Erasmus. Como é que... Porque isso é em si mesmo uma experiência, não é? A experiência de conhecer outras pessoas, outros espaços, como é que se faz as coisas noutros locais. Como é que vocês traduzem essa experiência depois... na vossa própria forma de ver e de exercer a investigação? Sim. Eu acho que
na verdade, o mundo é muito grande, mas é muito pequeno também, e acho que os problemas que com as pessoas com que nós falamos, por exemplo, os contactos que nós fazemos, acabamos por encontrar sempre pontos comuns, e acho que tem sido isso que, ao longo das viagens que temos feito nas Cost Actions, ou mesmo nos projetos que temos no SEI, encontramos sempre essa comunidade, até mesmo nas comunidades académicas. E acho que tem sido assim que trabalhamos, eu com os projetos não só da Serra da Estrela, mas também comunidades pastorícias, as queijeiras, próprias queijeiras, nós com os projetos do SciArt, do Method Assessment. Ou seja, acabamos sempre por encontrar pontos comuns, e acho que é assim que, claro que funcionam melhor certos pontos em Portugal e noutros países outros, mas acabamos por encontrar pontos comuns. Sim, para além disso, as ferramentas, a forma de ensino, que por exemplo há na Grécia, é um sistema parecido com o nosso, parece que eles têm uma compreensão muito grande da necessidade de, como é que se chama? De interligar, de cruzar o conhecimento até de outras, multidisciplinaridade. Sim. E então torna-se bastante interessante ver estes projetos investirem bastante nisso. Nós também a investir nisso e a aprender com isso e a percebermos com os estudos interculturais o que falta, mas também num ponto de vista de outras áreas, por exemplo, da ciência, de ciências exatas, não é? Exato. Da matemática, da bioquímica. Sim. E esta mistura de tópicos e de áreas é muito interessante mesmo. Vocês encontram diversas áreas nos vossos... Porque vocês praticam a interculturalidade, que estão com todos, e falam sobre a interculturalidade, e estudam ainda. Vocês têm ali todo o domínio, e depois têm outras áreas que são áreas diferentes e que também requerem uma aproximação. E que se acabam por complementar também. Exatamente. Sim, isto também temos que deixar de ter esta ideia de que são áreas, não é? Na essência, vamos todos buscar um bocadinho. Se tocar e vocês acabam por fazer isso também. Sim. Então vocês têm experiência cá, experiência internacional, experiência de projetos, estudo académico. Então digam-me o que é que vocês acham que significa ser um jovem investigador? Eu acho que é muito não é ter de estar, mas a necessidade de estar aberto para conhecer outras realidades ou inserir-se noutras realidades e tentar no seu máximo, ir sem qualquer tipo de julgamento prévio, para estar mais dar voz, não é? tentar dar voz e perceber as outras vozes que existem. Sim, eu acho que é isso, é estar receptivo a todas as realidades que existem e a novas descobertas, e é isso, é dar voz aos que mais precisam. Eu tentar perceber as vozes, dos que precisam. Muito bem, e é isso que vocês fazem todos os dias, com desafios e com surpresas, não é? Coisas boas e coisas más. Então, digam-me, que conselho dariam a outros jovens estudantes também, que também até se calhar estão a pensar em que carreira seguir e estão a pensar na investigação? O que é que vocês lhes diriam? Eu acho que é mesmo não desistir ao primeiro obstáculo, porque vão aparecer muitos, quer dizer, não é só da investigação, é na vida no geral, né? Mas acho que é isso, e tentar sempre todas as oportunidades que aparecem, para mim acho que é essencialmente isso. Terem um papel proativo e lançarem-se para tudo o que há, mesmo que havendo várias rejeições ou não. Explorarem também as temáticas mais vastas, porque os nossos interesses podem estar aqui, mas no fundo podem tocar várias áreas ou outras partes do espectro que também é importante e podem trazer alguma contribuição. Sim, muito bem, fazem muito bem. De facto, enfrentar o que acontecer e seguir sempre em frente, não é? Procurar continuar. Qual é o vosso próximo ou atual projeto que vos está a deixar assim muito entusiasmada, seja um desafio, seja uma oportunidade, atual ou presente, atual ou futuro? Relacionado com a Serra, eu tenho algumas ideias relacionadas com a memória, mas
vamos ver como é que corre mais à frente e nós as duas também vamos ter alguma novidade para breve. Sim. Estamos a desenvolver um projeto que foi inspirado num dos projetos europeus com os quais participamos e não podemos dizer muito, não é? Porque ainda está em desenvolvimento, mas em colaboração com alguns professores do mestrado e com a professora Clara Sarmento estamos a desenvolver mais um projeto. Podemos só dizer que está relacionado com street art, só assim para dar. Para deixar assim um mistério. Exato, para criar um mistério. Sim. Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa conversa e então vou-vos lançar um desafio final. Pedir-vos assim, não precisa de ser nada relacionado com aquilo que estudam agora ou com as áreas que estão a trabalhar ou até nesse projeto que estão a desenvolver, mas algo que vos inspira e que vocês gostariam talvez no futuro de perseguir e transformá-lo até numa investigação. Alguma coisa vos surge assim que vocês gostariam? Eu acho que se calhar no meu caso, algo relacionado com solidariedade social, porque acho que faz muito parte de mim, então acho que é algo assim, nesse campo. Sim. Okay. Eu gosto muito de pensar na parte das indústrias criativas e desse trabalho prático dos artistas do Porto, sobretudo, portanto se calhar também seria algo mais nesse aspecto. Muito bem, parece-me que não vos falta inspiração nem temas para nunca vos inspirar, o que é ótimo, vamos ter investigação do futuro. Esperemos que sim. Sim, de certeza. Muito obrigado, Ana Margarida e Inês, muito obrigado pela vossa presença, por partilharem um bocadinho das vossas ideias e da vossa inspiração, que faz toda a diferença no futuro da investigação, e obrigado por estarem cá e por nos ouvirem. Obrigada. Obrigada.